Fala rapaziada, Valmir na área aqui, retomando os, os vídeos de Protractor do meu canal no YouTube. Fazia um tempão que eu não gravava um vídeo para postar no YouTube e esse aqui vai estar disponível lá. Tô aqui para falar hoje sobre como que a gente faz upload de arquivo em um formulário que tem um campo do tipo input para arquivos. A ideia desse vídeo aqui é ser um vídeo bem breve, mas principalmente porque, visto que eu trabalho com testes automatizados com o Protractor há bastante tempo, eu acabo sendo visto como uma pessoa que conhece como resolver os problemas e muitas pessoas entram em contato comigo para tirar dúvidas. E uma das dúvidas que eu mais recebo é a dúvida de tipo, Valmir, como é que eu faço para fazer o upload de um arquivo num formulário? Como é que eu faço quando eu tenho um formulário que tem um botão para fazer o upload do arquivo, eu tenho que clicar no botão, selecionar um arquivo no meu computador e aí apertar para ele adicionar aquele arquivo, daí eu saio da janela, na janelinha do Windows e volto para a página na web e o arquivo está lá, foi feito o upload. Eu queria falar para vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças resolver esse problema, mas uma coisa que a gente tem que entender é que esse problema não é resolvido da forma que a gente acha que é. A gente não tem que interagir com essa janelinha do Windows. Eu vou mostrar para vocês aqui na documentação do Protractor, na parte da API, do método sendKeys, o que eles falam sobre isso. Na documentação da API do Protractor, se tu procurar aqui por sendKeys, ele fala um monte de coisa, e uma das coisas que ele fala é o seguinte: if this element is a file input, ou seja, um input com o tipo file, the specified key sequence should specify the path to the file to attach to the element. This is analogous to the user clicking browse and entering the path into the file select dialog. Então, assim, muitas pessoas pensam que o que a gente tem que fazer é clicar no botão browse, selecionar um arquivo e aí depois vai ter sido feito o upload. Mas o que ele explica aqui é que não, basicamente a gente tem que ter acesso ao input do tipo file e ao arquivo que a gente quer fazer o upload, e era isso. Eu não vou mostrar para vocês como fazer conforme está documentado na documentação do Protractor, visto que na documentação do Protractor Helper, que é uma biblioteca que eu criei e mantenho com a ajuda do Paulo Gonçalves, eu criei uma função que se chama fill input field with file when present, ou seja, preenche um campo de input com um arquivo quando ele estiver presente. Essa função ela recebe 4 argumentos, sendo que os 2 primeiros argumentos são obrigatórios e os 2 últimos são opcionais. Os argumentos obrigatórios são o elemento HTML, ou seja, o input do tipo file, e o caminho absoluto do arquivo que a gente quer fazer o upload. Os 2 outros argumentos opcionais são um timeout em milisseconds, porque ele vai ficar esperando por esse timeout pelo elemento estar presente, e uma mensagem de erro caso o timeout expire. Para a gente resolver esse problema, a gente pode usar a biblioteca Path, que é do core do Node.js, então a gente basta utilizar aqui, definir uma variável que a gente chama de path, e fazer o require dessa biblioteca, e obviamente a gente tem que fazer o require do Protractor Helper. Daí a gente tem lá o nosso describe com a descrição dele, a gente tem o nosso each statement, que é o nosso teste propriamente dito. No nosso teste a gente vai definir uma variável que a gente vai chamar, por exemplo, de file to upload, e a gente vai definir aqui o path, o caminho de onde que esse arquivo está com relação ao arquivo de teste.
Então ele está um nível para trás, .. na pasta assets, e o nome do arquivo é somefile.png, uma imagem. Só que só ter o file to upload com relação ao caminho onde está o arquivo de teste não é o suficiente. A gente precisa do caminho absoluto do arquivo. Então a gente usa daí o path, que a gente definiu aqui em cima, .resolve, e a gente passa como primeiro argumento o dir name, que é o nome do diretório. Isso aqui é padrão, sempre vai ser assim. E aí a gente passa como segundo argumento o file upload, que a gente definiu no passo anterior. Com isso, a gente pode fazer um browser.get para a página que a gente quer. Essa aqui é só uma página de exemplo, só para exemplificar exatamente. Mas nessa página aqui a gente esperaria que existisse um formulário e que nesse formulário tivesse a possibilidade de eu fazer um upload de um arquivo. Daí a gente define o elemento do tipo input, o elemento input do tipo file, usando element by CSS, por exemplo, poderia ser element by ID, element by class name, depende de como você pode localizar esse elemento, e a gente já vai ver na prática. E aí a gente chama o protractor helper, chamando a função fillInputField with file when present. A gente passa o primeiro argumento, que é o file input field, ou seja, o campo que a gente quer, onde a gente quer fazer o upload do arquivo, o caminho absoluto do arquivo, que a gente definiu aqui em cima, e a gente pode opcionalmente passar um timeout e uma mensagem de erro caso o timeout expire. Beleza? Para fins de a gente ver isso na prática, eu vou mostrar para vocês a partir dessa página aqui de automação com o Batista, onde ele tem diversas páginas diferentes para a gente treinar a automação, e uma delas, aqui em outros, é upload de arquivo. Se a gente vier aqui na página de upload de arquivo, a gente tem exatamente o cenário que eu estou falando. A gente tem um botão que a gente tem que clicar, a gente tem que selecionar um arquivo, vou selecionar essa imagem, por exemplo, e depois que a gente selecionou, essa imagem ela é renderizada aqui nesse resultado. Como é que a gente faz isso com os testes automatizados? Visto que a gente não consegue clicar no botão e interagir com essa janelinha aqui, certo? A gente tem que fazer isso por debaixo dos panos. Vou mostrar para vocês agora. Eu criei aqui um projetinho bem simples, onde o meu arquivo de configuração ele tem basicamente a base URL do site Automação com Batista. Tem aqui a definição de onde que estão as specs. E eu coloquei aqui no onPrepare o browser ignore synchronization igual a true, visto que essa página de automação com Batista não é uma página Angular. E eu coloquei aqui também um highlight delay de 2 segundos para a gente fazer o teste rodar um pouco mais devagar para vocês acompanharem enquanto as coisas estão acontecendo, né? 2000 milissegundos, 2 segundos. Eu criei esse arquivo fileupload.spec. Eu estou definindo o protractor helper numa variável que eu chamei de helper, e como eu mostrei antes, eu estou definindo uma variável path, onde eu estou fazendo o require da biblioteca path, que é do core do Node.js. Aí eu criei o meu describe, fileupload é a descrição do meu describe, e o callback dele é chamado logo depois. E aí eu tenho aqui o meu each statement, que eu coloquei um F na frente para ele rodar só esse cara aqui, visto que eu tenho um outro teste já criado, que eu estava brincando com umas outras coisas. E aí eu defino o file to upload. O file to upload é ./logo.png, visto que esse logo.png está exatamente no mesmo nível do arquivo file to upload, então ./logo.png. Eu defino o absolute path of file to upload, ou seja, o caminho absoluto do arquivo que eu quero fazer o upload, exatamente como eu mostrei para vocês na documentação, path.resolve, passo o dir name como primeiro argumento e o file to upload que eu defini aqui como segundo argumento. Depois eu defino o campo de input do tipo file, que ele é um elemento que pode ser localizado pelo ID upload. Tá? Isso eu consegui essa informação através... Eu vim aqui, eu vou dar um refresh, tá?
para ele tirar aqui o arquivo que foi feito o upload. Eu vim aqui no botão, fiz um inspect, e ele, como vocês podem ver aqui na ferramenta de desenvolvedores do Google Chrome, é um input do tipo file, exatamente o que a gente precisa, com um ID igual a upload. Então é esse cara aqui que a gente precisa identificar. E eu aproveitei também para identificar esse outro cara aqui, que é uma imagem que tem um ID thumbnail e tem um source, que por enquanto está só com um hash, porque ele não tem nenhuma imagem, a gente não fez upload de nenhuma imagem ainda. Então vamos voltar para o arquivo. Então eu defini aqui o input, o file input field, element by ID upload, e eu também defini o thumbnail, que é aquela imagem que tem um ID thumbnail. Porque primeiro eu vou querer fazer o upload, depois eu vou querer fazer uma verificação de que o thumbnail está lá com a imagem. Aí eu vou fazer um browser.get para a página específica. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que é /outros/upload de arquivos, né? Sendo que eu já tenho na base URL automação de teste com batista.heroku.com. Essa URL é concatenada com a URL do protractor conf da base URL. E aí aqui eu estou usando, chamando helper, a minha função fill input field with file when present. E aqui eu só estou passando dois argumentos. Só estou passando os argumentos que são obrigatórios, visto que os outros argumentos são opcionais, eu não obrigatoriamente preciso passar eles, e eu vou deixar só os obrigatórios mesmo, visto que o timeout default do protractor helper já é um timeout consideravelmente ideal, digamos assim, é um timeout de 5.000 milissegundos, ou seja, 5 segundos, e a mensagem de erro que ele provê em caso esse teste falhe já é uma mensagem também bastante amigável, digamos assim. Então é basicamente isso aqui que eu preciso fazer. Essas 4 linhas de código aqui, que poderia ser uma linha de código só, se a gente não estivesse quebrando para questões de legibilidade, né? Helper, fill input field with file when present, a gente passa o campo e o caminho absoluto do arquivo. E aí depois eu estou usando aqui uma outra função do protractor helper, que é o wait for element visibility, onde eu estou esperando pelo thumbnail estar visível, e aí com o thumbnail visível eu faço thumbnail.getAttribute e eu pego o atributo source, que é esse cara que a gente viu aqui, e aí eu chamo o ponto .den e eu tenho aqui com o ponto .den o valor do source, do atributo source. Então eu chamei aqui de value of thumbnail source attribute. E aí com esse valor eu faço dois expects. Um de que o value of thumbnail source attribute não é igual ao hash. Por quê? Porque eu acabei de fazer o upload de um arquivo, então ele não tem que ser mais hash. Se a gente fizer um upload de um arquivo aqui, por exemplo, agora, a gente vê que o source muda, não é mais o hash. E ele muda para esse valor aqui, data, image, esse valor gigante aqui que aparece aqui na minha tela. Então eu vou simplesmente verificar no próximo expect que o value of thumbnail source attribute to contain data, image /png, ponto e vírgula, base 64, vírgula, e eu não vou poder colocar aqui todo aquele texto, provavelmente aquela informação é gerada dinamicamente, mas pelo menos eu garanto que tem uma imagem PNG lá, que é a imagem que eu fiz o upload. E aí no final eu coloquei aqui um browser sleep de 2 segundos também, para a gente ver, simplesmente para questões demonstrativas, para vocês poderem ver que o arquivo foi realmente, foi feito o upload realmente do arquivo, visto que aqui no highlight delay é só para os passos do teste. Então aqui já acabaram todos os passos do teste, eu coloquei mais 2 segundos para a gente esperar, só para ver que tudo deu certo. Vamos rodar esse teste agora? Eu já criei um script aqui para rodar os testes, que é o npm t. Ele vai fazer aqui o update do WebDriver Manager, e aí agora ele vai começar. Então ele acessou a página, ele está fazendo um highlight ali,
Ele fez o upload do arquivo e ele apareceu aqui. Eu vou rodar de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um tempo de 5 segundos só para a gente poder ter um pouco mais tempo para visualizar as coisas, e a mesma coisa aqui. E vou rodar de novo esse cara. Então, como vocês podem ver, ele está navegando, ele está fazendo highlight aqui no campo com o qual ele vai interagir. Ele colocou o arquivo lá, vocês podem ver o logo aqui e apareceu aqui o resultado. Então era isso daí que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro, que esse vídeo possa ajudar pessoas que estão enfrentando esse problema. Recomendo vocês darem uma lida com calma na documentação do Protractor. A API do Protractor ela é excelente, ela tem muita informação. E recomendo também vocês darem uma olhada aqui no Protractor Helper, que é essa biblioteca que eu criei e que eu estou recebendo ajuda aí do Paulo Gonçalves para manter ela. Ele refez toda a documentação e tal, tá tudo bonitinho, com exemplos e coisa e tal. Já tinha exemplos, mas agora tá mais... ele fez um refactoring bacana aí. A gente tem aqui a seção de contribuição e coisa e tal, se você quiser contribuir com o projeto também. Espero que você tenha gostado do vídeo e aguardo teu feedback. Um abraço.